Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez Gálatas 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Irmãos, o contexto desse texto eu tenho sempre falado, porque a gente sempre é importante olhar o contexto do texto. Esse é um dos motivos porque eu sou um crítico ferrenho às caixinhas de promessa, que eu acho que é uma das maiores perdas de tempo da humanidade, é ter produzido caixinhas de promessa, porque são textos sem contexto e a maioria das promessas já se cumpriram que estão nas caixinhas de promessa, mas tudo bem. Tem quem queira usar o seu horóscopo gospel, fique à vontade. Mas a grande verdade é que é sempre importante olhar o contexto, ver se a profecia já se cumpriu, se não se cumpriu, se é para Israel, se é para a igreja. Esse trabalho é importante. Então nós vamos relembrar aqui o contexto desse texto. Paulo está pregando para uma igreja que não fica em Israel, fica na Ásia Menor, na região da Galácia. E ele prega para essa igreja, que é composta, em sua grande maioria, por não-judeus, ainda que houvessem poucos judeus ali, mas a grande maioria eram não-judeus. E quando Paulo sai dessa igreja, porque ele era um missionário, e uma das características principais do missionário, ou a diferença básica entre um missionário e um pastor, é que o missionário ele monta a igreja e sai, e o pastor cuida da igreja que o missionário fundou. Essa é a básica diferença. E Paulo fez isso. Ele é um apóstolo. A palavra apóstolo em grego significa mensageiro, também pode ser traduzida como missionário. Então ele vai lá, funda a igreja e sai. Quando ele sai, o gato sai e os ratos tomam conta. Aí entraram os judeus de Jerusalém e eles chegaram e disseram que para ser cristão não bastava você crer em Cristo, mas você também deveria viver debaixo do Antigo Testamento. Então Paulo irá escrever essa carta por vários motivos, dentre eles este, para dizer que não, que a salvação é pela fé. E então ele irá usar o exemplo de Abraão, porque Abraão era o herói dos judeus. Então ele vai dizer, olha o herói desses hereges, que é Abraão. Ele mesmo foi justificado pela fé. Essa é a moral. Ele mesmo foi justificado pela fé. O próprio herói dos judeus foi justificado pela fé. Os judeus, eles tinham uma espécie de idolatria com Abraão. Os judeus do século I, em especial, eram semelhantes aos católicos, né? Então você vê, por exemplo, alguém aqui já deve ter participado ou visto uma procissão. O que é uma procissão? A pessoa está ali com uma imagem, normalmente de Maria, e se sai caminhando de um lugar até um outro lugar. Eles faziam também isso no século I com Abraão, sem imagens, porque a Torá ela condena imagens, mas com a mesma ideia. Eles saíam de um determinado lugar, os judeus, e caminhavam até Hebron. Hebron é onde fica o sepulcro, o túmulo de Abraão. E eles faziam isso, iam até Abraão, porque Abraão era o herói. A teologia judaica do século I ela era extremamente herege. Ela ensinava, por exemplo, que Abraão recebeu a lei de Moisés 1000 anos antes de Moisés. Então, 1000 anos antes de Moisés, existiria então Abraão, e Abraão recebeu a lei, o Pentateuco, e Abraão teria obedecido todo o Antigo Testamento. Então, em Gênesis capítulo 15, quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é dito, olhe para as estrelas, e assim como você não pode contar as estrelas, assim será a tua descendência, incontável. E a Bíblia diz, Abraão, versículo 6, capítulo 15, Gênesis, diz, Abraão então creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Então os rabinos do século I dirão o seguinte, a promessa que Abraão teria uma descendência incontável como as estrelas do céu, foi uma recompensa pelos seus méritos, dirão os judeus do século I. Uma recompensa.
Então Paulo irá esclarecer no versículo 6 que a promessa que Abraão recebeu, que ele teria um filho chamado Isaque, e que dele viria uma grande nação, não era uma recompensa, era uma promessa, advinda da fé, por meio da fé. Portanto, Abraão não era um herói, porque Paulo diz claramente que ele é justificado por meio da fé. Isso ele fala no versículo 6. Abraão também fala isso aos romanos. Leia comigo Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3, Paulo também escreve isso para os romanos. Ele diz: que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então ele ensina isso para os Gálatas, ele ensina para os romanos. Abraão não merecia a salvação. Abraão, ele foi justificado, mas ele não era perfeito. Para os judeus, Abraão era perfeito. Segundo a teologia rabínica do século I, existiriam 1000 pessoas perfeitas. Dentre essas 1000, Abraão. Não sei de onde é que eles tiraram isso. Vamos ler Gênesis 15. Vamos ler na fonte primária, então. Torá, primeiro livro, Gênesis 15, 6. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Chega a ser engraçado, o pastor não acha Gênesis, não é isso? Meio que está grudado assim. Não, o cara não acha Gênesis, pelo amor de Deus, alguém abre a Bíblia ali, por favor. Está tudo grudado. Gênesis e Salmos é aqueles livros que, se você quiser não achar, você acha. Não tem como não achar. Bom, vamos lá. Amém? Amém. Vocês demoram muito para achar, desculpa, gente. Ficar esperando vocês lembrarem. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 5 e 6. Vamos ler desde o 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, é um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, nesse momento aqui, Abraão teria sido justificado por Deus. Mas Abraão, ele era justificado, mas ele não era perfeito. Leia, nós estamos aqui em Gênesis 15, amém? Amém. Gênesis 15. E Abraão é justificado. Tá? Agora, olha o que Abraão fez em Gênesis 16. Versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, eu sei que depois mudou os nomes, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha escrava, a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Então, em Gênesis 15, Abraão é justificado, e em Gênesis 16, ele esquece a promessa. Em Gênesis 15, ele crê que ele teria uma nação,
Em Gênesis 16 ele não crê mais. Em Gênesis 15 ele é justificado. E em Gênesis 16 ele peca. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Salvo no 15, pecando no 16. Esse é o herói Abraão. Né? Eu tenho um problema, mas enfim, depois eu falo sobre isso. Abraão, ele era justificado, mas não era perfeito. Então vamos todos repetir o tema da mensagem de hoje. 1, 2, 3. Justificados sim, perfeitos não. Então, a semelhante a Abraão, nós também não somos justificados, mas não somos perfeitos. Próximo slide. Vamos repetir todos juntos a mensagem central dessa noite. 1, 2, 3. Quando o povo de Deus entende e crê que é justificado, mas não perfeito, é abençoado em todas as áreas. Amém? Então é muito importante para o povo de Deus entender que uma coisa é ser justificado, uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser perfeito. Nós somos abençoados quando nós entendemos isso em todas as áreas. Para não ficar muito genérico, eu vou falar hoje sobre 4 áreas que nós somos abençoados quando nós entendemos que somos justificados, mas não somos perfeitos. A primeira área, vamos todos dizer juntos? 1, 2, 3. Área de relacionamento entre marido e mulher. Essa é a primeira área que eu quero falar hoje, que é abençoado quando ambos entendem o que é ser justificado, mas ainda ser pecador. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro lugar, é muito interessante que os casais que são cristãos, né, são interessantes. Por quê? Porque todos os casais estão rindo para mim, não sei por quê. Por quê? Porque muitas vezes se ouve o seguinte: como é que pode? Meu marido, ele é cristão. Se ele fosse um depravado, perdido, assassino de aluguel, eu até entenderia. Mas ele é cristão. Como é que pode? Minha esposa, ela é salva, ela é cristã. Por que ela age assim? Por que ele age assim? E algumas vezes os casais chegam a suspeitar que seus cônjuges não são salvos, devido às atitudes pecaminosas e pecadoras. A mulher uma hora diz: eu acho que esse homem vai para o capeta quando morrer. Ou o homem diz assim: essa mulher é Deus, sai dela, Satanás. Porque há uma dificuldade no ser humano de entender que uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser perfeito. Meu professor, ele fazia uma coisa muito curiosa quando ele dava aconselhamento para casais. Eu nunca fiz isso, mas é bem interessante. Ele, no final do aconselhamento, quando o casal estava mais calmo e já tinha se perdoado, ele pegava 2 cálices e pegava 2 pães e falava: agora vocês vão ceiar. Por que ele fazia isso? Por que ele pegava a ceia? Porque qual é a mensagem da ceia? A mensagem da ceia é que Cristo teve que morrer na cruz porque ninguém é perfeito. Então a ceia fazia com que aquele casal, o homem olhasse a mulher e visse ela como pecador. E ele se olhasse também e se visse como pecador. Quando o casal se vê ambos como pecadores, provavelmente as expectativas fantasiosas irão embora. Você não espera muito de pecador. As expectativas, elas começam a ser mais realistas e principalmente mais bíblicas. Porque muitos casais discutem porque não entendem isso.
Tem um livro que eu nunca li, mas o título dele vale muito. Eu vou ler um dia porque já me recomendaram. O nome do livro é assim. Eu não anotei, não. Lembrei. Grava esse nome para vocês comprarem. O nome do livro é Quando Dois Pecadores Dizem Sim. Esse é o nome do livro. Bom, deixa eu desenvolver isso aqui. Um dia, teoricamente, a gente nunca sabe o futuro, mas teoricamente, eu vou me casar com a Vanessa. Amém. Ficou um silêncio assim. Quando eu for no altar lá, que eu vou estar fantástico, né? E modesto. Então, irresistível também, exatamente. Quando eu disser sim para Vanessa, eu não vou estar dizendo sim para a menina que canta, que prega, que é espiritual. Não. Eu vou estar dizendo sim também para alguém que tem seus defeitos, suas falhas. E os defeitos nunca são fáceis de lidar. O defeito é sempre algo que te tira do sério. Quando ela disser sim para mim, ela não vai dizer sim para um guri maravilhoso, musculoso. Não. Por mais que pareça, não é isso. Ela vai estar dizendo sim para um pecador. Nem sempre Samuel é pastor. Mas quando você sai da igreja, quando as pessoas que você tem que dar a sua melhor versão não estão próximas, ninguém é tão santo assim. Ninguém é tão perfeito assim. Ninguém é tão legal assim. Ninguém é tão especial assim. Todos são imperfeitos. Eu gosto do início de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E Paulo fala assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho. O amor não é uma atitude. O amor não é um momento. O amor é um mandamento. É um caminho. E no meio desse caminho você vai ter que ter paciência, bondade, benignidade, mansidão. Ficar longe de facas em alguns momentos. Porque o amor é um caminho. E quem não está disposto a caminhar, não está pronto para casar. Porque o amor é um caminho. Um caminho com alguém que é salvo. Supondo que a pessoa crê em Cristo, que é salvo. Mas não é perfeito. Quando o povo de Deus entende o que é justiça pela fé, ele aprende a desenvolver mais misericórdia, perdão, e não tem grandes expectativas quanto ao outro no que tange irrealidade. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores. Segunda área. Todos juntos. 1, 2, 3. Área de relacionamento entre pais e filhos. Isso também. Certa vez, uma mãe chegou para mim e ela chegou desesperada. E eu falei: o que foi? Ela disse: eu vi. O quê? Eu vi o celular do meu filho. E eu falei: conte mais sobre isso. E ela disse: meu filho estava
falando sobre sexo com os amigos dele e falando sobre pornografia. E ela disse assim: aquele não é meu filho. Aquele não é meu filho. O meu filho é espiritual. O meu filho vai à igreja com a Bíblia, cabelo lambido, canta na igreja, louva a Deus, igual o bichinho que louva a Deus. O meu filho, ele é uma bênção. Quem é aquele guri lá? Eu disse: é o seu filho. Aquele é o seu filho também. Muitas vezes é tão difícil para os pais entenderem que não são pais de santo. Você não é pai de santo nem mãe de santa. Você é pai de pecador. Quando os pais não entendem que seus filhos, se eles creem em Cristo, uma coisa é eles serem salvos, outra coisa é eles serem pecadores. E você fica tentando entender como pode meu filho falar aquilo para mim? Como pode meu filho fazer aquilo? Ele é pecador. Sabe, irmãos? Eu falei brincando, não falei brincando, é verdade, que os filhos, quando são pequenos, eles não fazem coisas piores, não por falta de vontade, mas por falta de força. Que nem o leão. Ai, que gatinho, deixa crescer, né? A cobra é uma minhoquinha. Digamos que é uma minhoca que esmaga bois. O ser humano, desde pequeno, ele é pecador. Então, na Bíblia, os pais serão instruídos a ter duas dinâmicas de correção. A primeira dinâmica é a misericórdia. Às vezes, a Bíblia irá lhe orientar muito mais a ter misericórdia de quando você descobre um pecado do seu filho, da sua filha, do que você ser firme. Às vezes, o que o seu filho vai precisar é de um abraço e você dizer: eu não te condeno, eu te entendo e eu vou te ajudar. Eu não te condeno, a mãe e o pai vão conversar contigo, nós te amamos mesmo assim. Às vezes é isso que os filhos precisam ouvir. Mas muitas vezes só ouvem gritos e condenação. Outras vezes, os filhos vão precisar que os pais sejam firmes. Pais que não dão limite, têm filhos igual plano de celular, né? Ilimitado. Filho não tem limites. Dar limites também é amor. Se não fosse os 10 mandamentos, não seriam não, 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 não e não. Quem diz não também ama. Não também é amor. Agora, leia comigo Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nos momentos em que os pais têm que ser mais firmes, o grande desafio para um pai, para uma mãe, é ser firme sem raiva. Se você é pai, se você é mãe, ou se você teve pais brabos, você sabe do que eu estou falando. A raiva faz os pais fazerem mais do que era preciso.
e falarem o que não era preciso. A raiva, ela tira você do equilíbrio e você não está mais educando, você está se vingando. O amor é importante. Esse é o teu desafio como pai e como mãe. Saber a hora de abraçar e saber a hora de ser firme, sem que em nenhum dos dois casos falte amor. Porque os seus filhos são pecadores. São salvos? São. Mas são pecadores. E eu quero dizer aos filhos também. Talvez eu esteja pregando alguém que teve um pai e uma mãe muito agressivo, mesmo sendo cristão. Ou um dia teu pai, tua mãe falou algo para você que até hoje você não esquece. Seu pai, sua mãe, eles são pecadores. É importante os filhos verem seus pais como pecadores. O tempo que os filhos gastam muitas vezes guardando mágoas e falando mal dos seus pais, poderiam investir orando pela transformação deles. Seu pai e sua mãe, eles amam você. O fato de eles tratarem você eventualmente mal não prova que eles não amem você. Apenas prova que eles são pecadores. Todos são pecadores. E quando o povo de Deus entende isso, a relação entre pais e filhos, ela se equilibra, ela se acalma, ela se torna mais branda. Por isso é importante que os pais e os filhos entendam o que é justiça pela fé. Terceira área que nós somos abençoados quando nós entendemos o que é justiça pela fé. Todos juntos? Área de relacionamento e irmãos na fé. Isso. Eu lembro que na escola eu era muito burro. Assim. Tinha 2 amigos meus, um se chamava Ricaon, outro se chamava Adriano. E o Adriano chegava para mim e dizia para mim, diz para o Ricaon que ele é um idiota. Eu ia lá e dizia para o Ricaon, o Adriano disse que é um idiota. E o Ricaon então disse que eu vou quebrar a cara dele. Eu ia lá e falava, o Ricaon disse que eu vou quebrar. E eu ficava assim, parecia um bumerangue gospel. E até que um dia eu fui chamado na secretaria e eu fiquei muito assustado porque eu nunca tinha sido chamado na secretaria. E quando eu cheguei, sentei naquele sofá confortável, o diretor, ou a diretora, não me lembro, falou para mim assim, o Ricaon e o Adriano estiveram aqui, eles já fizeram as pazes e eles disseram que a causa da discussão era você. Eu fiquei com uma cara assim. Eu fiquei tão assustado, porque eu estava na frente do diretor, que eu não consegui nem dizer mentira. Eu disse, tá, deixa eu ir embora. E ele, tu vai? E ele falou para mim várias coisas ofensivas, assim. E aí eu fui embora. Cheguei na casa do Adriano, falei para o diretor, me chamou, disse que tu e o Ricaon fizeram as pazes e até se cumprimentaram de mãos. Ele disse para mim uma frase que eu nunca vou esquecer, tanto que eu vou contar hoje. Ele disse para mim, cumprimentei o Ricaon, mas quando eu cheguei em casa, eu peguei sabão e lavei minhas mãos. E eu fui lá e falei pro Ricaon, não estou brincando. Não, ali eu parei, né? Mas, irmãos, isso foi para mim tão impactante ouvir isso. Eu fiquei tão impactado, e eu fico mais impactado porque isso existe dentro da igreja. Sabe, irmãos? Muitas vezes nós não entendemos que os nossos irmãos da igreja são pecadores. E nós ficamos criando uma expectativa irreal dos irmãos. Eu quero dizer que a pessoa que está do teu lado, ela é pecadora e a qualquer momento ela pode te decepcionar, por mais querida que ela seja. Porque somos pecadores. E muitas vezes a gente chama, as pessoas pedem, pastor, fulano e fulana, não, eu e o fulano não estamos bem. Faz a intermediação. Tu fica ali, né, meio uma espécie de juiz de MMA.
qualquer coisa. E é feito ali eu nem sei o que é feito ali. Aí as pessoas falam, quer dizer que tu não me cumprimentou? Não te cumprimentei porque tu não me cumprimentou. Aí tu fica assim, tá bom, irmãos, então vamos nos perdoar porque todos somos pecadores. É verdade, se abraça, se chora, perdoa, aleluia, glória a Deus, a ser tudo bem. Tá, aí vai todo mundo embora. No outro domingo, eu perdoei, passou a me encher o saco. Não, depois me tira do ministério, depois que eu fico incomodando, isso aqui. Mas também não quero mais saber dessa coisa. Foi tudo um teatro. Quando nós entendemos que os irmãos da igreja são pecadores, nós esperamos tudo deles. E o pastor é pecador, você espera tudo também. Pecadores não se criam expectativas irreais. Então, quando o povo de Deus amadurece, o relacionamento melhora. Porque quando alguém me magoa, de certa forma eu já estava esperando. Porque eu sei que pecador peca. O dia que eu pecar contra você, não te espante. Pastores pecam. Todos pecam. E então, quando nós entendemos que uma coisa é ser justificado, outra coisa é ser perfeito, nós começamos a ter mais misericórdia dentro da igreja. Próximo slide, último. A área de relacionamento entre igreja e Deus. Todos juntos. 1, 2, 3. A área de relacionamento entre igreja e Deus. Isso melhora também quando a gente entende que todos nós somos pecadores, mas somos justificados, e vice-versa. Leia comigo Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu,